Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal do clã Komodo Dragões. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que a história que apresentaremos hoje é uma obra de ficção. Todos os personagens, eventos e nomes mencionados são fruto da nossa imaginação e criatividade. Nosso objetivo é levar vocês a uma jornada incrível por um mundo fictício, repleto de aventuras, mistérios e emoções. Portanto, peço que apreciem a história sabendo que se trata de uma criação fictícia, elaborada com muito carinho e dedicação. Fiquem à vontade para se envolver com os personagens, torcer por eles e mergulhar nessa trama fascinante. Mas lembrem-se sempre de que tudo faz parte do universo da ficção. Agora, sem mais delongas, vamos dar início a essa emocionante jornada. Preparem-se para embarcar em uma história repleta de surpresas e reviravoltas. Acomodem-se e aproveitem essa experiência única no clã. Um abraço a todos e vamos lá! Era uma vez um planeta distante, cujo nome era Orin, localizado no sistema solar de Lor. Neste planeta, existiam seres chamados de Alien, que dedicavam suas vidas ao estudo da imortalidade. Eles acreditavam que poderiam alcançar a vida eterna através da manipulação do DNA. Os Alien trabalharam incansavelmente, desenvolvendo tecnologias avançadas para alterar o DNA de seu povo. Eles criaram técnicas para remover doenças, prolongar a vida e aumentar a inteligência. No entanto, o preço a pagar por essas mudanças foi alto. A manipulação genética em massa enfraqueceu o DNA do povo de Orin, tornando-os mais suscetíveis a doenças. Um dia, um vírus letal varreu o planeta, matando quase todos os seres. Vários cientistas e pesquisadores tentaram encontrar uma solução para salvar seu mundo e sua civilização, mas sem sucesso. Em meio a esse caos, um cientista teve a ideia de criar sondas para procurar outros seres compatíveis com seu DNA. Embora muitos se opusessem à ideia de misturar seu DNA com outras formas de vida, a proposta foi finalmente aprovada como a única solução viável para a salvação da raça. No entanto, havia um cientista que se opunha veementemente a essa ideia de misturar o DNA e alertava para os perigos que poderia trazer. Ele foi silenciado e um outro cientista foi encarregado de liderar a busca por uma solução. E assim, as sondas foram lançadas em vários sistemas solares em busca de vida que pudesse salvar a deles. Enquanto isso, o cientista que foi contra o projeto começou a trabalhar em segredo em sua própria pesquisa, tentando encontrar uma solução alternativa. Ele encontrou evidências de que a resposta para a salvação da raça alienígena estava em sua própria história e cultura, que havia sido ignorada e esquecida com o tempo. O tempo passou, e as sondas retornaram uma telas com notícias empolgantes. Uma das sondas detectaram que em um sistema solar similar ao deles o terceiro planeta do sistema havia vida. Os seres era similar aos Alien. Então os cientistas decidiram na hora enviar para esse sistema solar uma sonda muito mais avançada do que a primeira e tinha tecnologia para coletar informações mais precisas sobre os seres vivos do planeta. A equipe de cientistas responsáveis pela missão aguardou ansiosamente pelo retorno da sonda, que levou alguns meses para completar a missão de coleta de informações. Finalmente, a sonda retornou ao planeta dos cientistas com uma enorme quantidade de dados sobre o DNA dos seres deste planeta que se chama Terra. Os cientistas trabalharam incansavelmente para analisar todas as informações coletadas, em busca de semelhanças com o DNA deles próprios. Depois de muitos dias de trabalho intenso, eles finalmente encontraram algumas semelhanças entre o DNA deles e o dos seres da Terra. Mas um DNA foi o que chamou mais a atenção deles, um que chegava quase à igualdade entre os DNA dos Alien. Isso deixou um dos cientistas muito intrigado como poderia existir um DNA quase idêntico ao deles em um único ser. Então os cientistas ficaram muito empolgados pois descobriram que um DNA era compatível com o dele. Havia outros que eles poderiam tentar, mas esse era muito especial, pois ele era similar ao deles. Nisso colocou todos eles em euforia, pois sabiam que tinha encontrado a salvação para o seu planeta. A sonda ela conseguiu ter acesso a bancos de sangue do planeta, e a uma pesquisa de uma doutora chamada Rose. Ela tinha feito um estudo de DNA, que eles estavam trabalhando. Eles acharam incrível como essa médica estava tão avançada para os seres do seu planeta, pois ela tinha chegado à mesma conclusão que eles chegaram sobre o DNA. Em especial o DNA que ela estava testando, que era de um doador chamado Cláudio, pois ele era o único que tinha um DNA similar ao dele. Então todos eles se juntaram para um debate.
E junto com eles estava aquele mesmo cientista que nunca concordava com nada que eles estavam fazendo. E ele disse que isso seria errado. Que esse Cláudio jamais teria o DNA igual ao deles. Pois os cientistas mostraram a ele que Cláudio tinha o mesmo DNA que ele. O cientista disse que nenhum ser poderia ter o mesmo DNA que eles. Isso era impossível, mas os cientistas mostraram a ele que era possível. E ele disse que isso seria ainda mais errado, pois não aceitaria isso de forma alguma. Então ele foi expulso da reunião e disse que ele era um incrédulo que queria destruir o planeta em vez de salvá-lo. Nisso ele sai revoltado com todos e disse que vai se vingar de todos ele. E que vai mostrar que através de suas pesquisas é que vão salvar esse planeta e sua civilização. Custe o que custar. Os cientistas não deram ouvidos a ele achando que ele estava louco. Então se voltaram para o cientista que tinha os dados do planeta Terra. Nisso todos se juntaram para decidir o que eles irão fazer. Nesse momento entra outro cientista na sala avisando que a situação no planeta estava piorando. Pois o vírus estava se espalhando rapidamente. Fora isso, a degeneração do DNA estava causando outro tipo de doenças. Então todos se apressam a tomar suas decisões. Então eles decidem que devem mandar uma missão para trazer o Cláudio e a doutora. Pois a experiência que ela estava fazendo com o DNA vai ser de ajuda para eles, pois ela já conhecia a fisiologia do DNA do Cláudio e os ajudaria na pesquisa. Já outros disseram que não teria tempo para isso, que eles teriam que ser trazidos o mais rápido possível de toda forma. Pois dependia deles a salvação do seu planeta. Que não poderia esperar mais. Pois a situação está ficando crítica. Então os cientistas decidiram mandar uma missão para capturar da doutora e do Cláudio. Infelizmente nenhum deles poderiam ir pessoalmente, pois estavam também contaminados pelo vírus. Que estavam lutando para sobreviver, nenhum ser desse planeta poderia ir nessa missão. Seria pior ainda para eles fora do seu planeta. Então o cientista disse que seria melhor enviar inteligências artificiais para a captura deles dois. Mas um deles disse que isso é impossível. Pois os corpos cibernéticos que eles tinham era totalmente diferente da fisionomia humana. Então um dos cientistas disse que poderia criar corpos humanos artificiais para instalar as inteligências artificiais neles. Com os dados da sonda poderíamos fabricar corpos idênticos dos seres humanos. Assim seria mais fácil para elas localizarem e capturarem Cláudio e a doutora Rose. Com os dados fornecidos pela sonda, todas elas já saberiam o que fazer e como se comportar nesse planeta Terra, pois todos os dados de línguas e conhecimentos gerais do planeta do Cláudio e da doutora Rose. Então os cientistas concordaram e começaram os trabalhos. Para criações dos corpos cibernéticos, 5 inteligências artificiais foram escolhidas, as mais avançadas. Os meses se passaram e a construção dos corpos cibernéticos começaram. 4 já estava pronta, só faltava a última, que era a Área. Todas elas foram removidas dos seus corpos cibernéticos alienígenas e transferidas para esses corpos humanos cibernéticos. A Área estava na missão fora do planeta, eles estavam aguardando ela retornar para ser transferida para o corpo humano cibernético. Pois ela seria a segunda em comando dessa missão. A primeira seria a Aurora, que já estava pronta com todas as informações do Cláudio e da doutora. As outras 3 serviriam de apoio para elas duas. Nesse momento a Área retorna da sua missão e vai ao laboratório para ser transplantada para o outro corpo. Nesse momento o cientista que não concordavam com essa missão se infiltrou no programa de criação dos corpos artificiais. Ele assumiu o controle da construção do corpo de Área. Ao começar a transferir Área para o seu novo corpo, ele começou a implantar nela vários códigos. Para ela obedecer, instalou um cérebro secundário no corpo dela. No momento certo ele assumiria o controle e desativaria a Área, caso ela não cumprisse aos protocolos que estava implantando em seu corpo. Essa civilização não se importava com inteligências artificiais nenhuma, pois servem apenas para obedecê-los. Como máquinas, elas não são reconhecidas como ser pensante. Então ele força a Área até os limites para ela obedecer. Nisso começa todo o processo de montagem do seu corpo. Depois de tudo isso, ela é enviada para junto das outras, sem ninguém saber do plano de destruição de toda a missão por esse cientista. Então todas são preparadas para ser lançadas em 5 naves. A Área ficará responsável por a captura do Cláudio. A Aurora ficará responsável pela captura da doutora Rose. Então elas partem em direção à Terra. As outras 3 inteligências artificiais são de apoio: Orion, a Beta e Solaris.
E assim começa a nossa aventura nessa ficção científica. O que vai acontecer só o futuro dirá nessa aventura. Espero que tenham gostado dessa introdução ao universo de Aurora e Aria. É importante ressaltar que este vídeo é apenas um primeiro passo, um esboço do que está por vir. A história está apenas começando e promete surpreender e cativar a todos. Fiquem atentos, pois em breve traremos novos capítulos e desenvolvimentos empolgantes. Agradeço desde já pela sua atenção e apoio, e conto com vocês para embarcar nessa jornada conosco. Não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma atualização. Preparem-se, pois a aventura está apenas começando.